Ao atuar no direito médico, você é quem vai decidir se você pretende fazer uma aplicação hermética do direito ou se você deseja ampliar, se tornando diferente. O mundo jurídico ele é fechado, ele é normativo. E, obviamente, quando nós estamos falando da área que diz respeito a questões de dilemas em saúde, até problemas que surgem no dia a dia que não têm solução na área da saúde, o direito não vai ajudar a resolver. Nós já falamos, inclusive, em outro vídeo aqui no canal sobre as tantas decisões que o Supremo Tribunal Federal só tomou depois que escutou um pouco sobre os bioeticistas, o que eles tinham a dizer a respeito desses assuntos, porque são assuntos que, se você então trabalha só com as normas que o direito traz, só com o Código Civil, só com o Código Penal e até mesmo só com a Constituição, você vai perceber quase que um conflito, e não são as antinomias que nós estamos acostumados no mundo jurídico, não. São conflitos quase que existenciais, que têm a ver com uma decisão de como a nossa sociedade vai se comportar dali em diante, a depender do que a gente vai considerar certo ou errado. Nós ficamos muito tempo, por exemplo, pensando sobre se seria lícito ou não lícito, portanto ilícito, o direito das pessoas que professavam a fé, testemunhas de Jeová, se elas poderiam ou não recusar a transfusão sanguínea. E nós vivíamos, obviamente, com um conflito muito grande, porque mesmo dentro da nossa Constituição Federal, nós não encontrávamos respostas. E aí sim, nós tínhamos princípios que pareciam conflitar. Então nós sabemos que mesmo trabalhando no mundo jurídico, trabalhando apenas com leis, nós não alcançamos respostas suficientes para que a gente possa fluir sem que necessariamente agrida os direitos individuais das pessoas. Então o mundo hermético ele não é suficiente, o mundo normativo não é suficiente e as perguntas elas podem ficar sem respostas se você não parar para refletir o que a bioética pode te estimular a pensar. Nós temos, por exemplo, algumas perguntas, eu vou lhe fazer duas aqui. O cuidado médico deve sempre priorizar o melhor interesse do paciente? De imediato você sente a vontade de responder, óbvio, claro que sim. E aí eu vou te fazer uma segunda pergunta que é uma questão dilemática do cotidiano. É eticamente aceitável manter um suporte avançado em paciente em fim de vida quando não é mais indicado tecnicamente, mas não há diretiva antecipada de vontade e a família insiste em mantê-lo a qualquer custo, e inclusive te ameaça judicializar? Esse é, em geral, um problema que é apresentado no cotidiano aos profissionais médicos. E se você já tem um estudo mais aprofundado na bioética, você vai conseguir fazer uma espécie de encontro normativo. Você vai trabalhar com a Constituição, você vai trabalhar com o Código Civil, você vai trabalhar com o Código de Ética Médica e com o Estatuto dos Direitos dos Pacientes, muito novo, mas você ainda tem várias outras questões ali que vão trazer um certo temor para a prática médica, e a bioética é que vai, digamos que, promover reflexões com os seus princípios e fundamentar a melhor decisão e o que refletiria realmente o melhor interesse do paciente. Sabendo que nós temos aí coexistindo com esses interesses dos pacientes extremamente positivos, os medos que muitos médicos têm de judicialização. Então esse tipo de problema é que aparece muito. Eu vou te fazer outra provocação. Aqui eu vou te fazer uma afirmação que, a princípio, tá tudo bem. Os pacientes têm direito a tomar decisões livres e informadas sobre seus tratamentos. Óbvio também. E aí eu vou te trazer uma questão. Um paciente com câncer recusa quimioterapia potencialmente curativa. Não estou mais falando em paciente em fim de vida. Potencialmente curativa, e o paciente recusou. Se a família discordar, ameaçando judicializar, o médico deve insistir junto ao paciente, aceitar a recusa ou auxiliar a intervir juridicamente. E que auxílio seria esse? Fornecendo, por exemplo, relatórios médicos para que os familiares tivessem ali maiores subsídios e fazer com que magistrados pudessem, inclusive, conceder uma liminar contra a vontade do próprio paciente. Parece um absurdo, não é? Mas nós já tivemos decisões aqui no Brasil nesse sentido. Nós já tivemos decisões de um paciente maior, adulto, ele tomou a decisão de que não queria fazer determinado tratamento e ele teve uma familiar que judicializou e conseguiu, através de uma decisão liminar, que ele fosse submetido contra a sua vontade. A questão é que o cotidiano nos atravessa. As reflexões humanas do dia a dia nos atravessam e vão às mesas dos magistrados essas interrogações que precisam ser melhor fundamentadas e, portanto, a gente precisa quase que despertar uma maturidade bioética em toda a sociedade. A gente precisa entender, por exemplo, que por mais que você sinta amor
Por mais que você seja um familiar extremamente cuidadoso, você não tem o direito de interferir nas decisões da pessoa que você ama. Mas nós temos até mesmo quase que um viés cultural latino-americano de achar que nós podemos intervir. Eu acho até que eu já falei sobre isso aqui. Então, é por isso até que eu defendo que a gente precisa ter reflexões bioéticas nas escolas, nas faculdades e também no dia a dia profissional. Nós precisamos não só no critério educacional de maturidade da nossa sociedade fazer e promover essas reflexões em bioética, mas também já quando nós temos ali os problemas postos, trabalhar também no sentido decisional. Como é que um bom advogado em direito médico ou uma boa advogada em direito médico vai trazer em sua petição a robustez de princípios que vão auxiliar a justificar e a fundamentar muito bem aquilo que o direito não alcança, porque muitas coisas o direito não vai alcançar. E as decisões, elas obviamente vão dialogar com várias circunstâncias da vida real. E é isso que chega aos nossos magistrados. E os advogados precisam estar conscientes a respeito desse cenário. Os médicos também precisam estar conscientes a respeito desse cenário, mesmo porque os documentos médicos são preciosos no dia a dia das decisões dos juízes. Os relatórios médicos, as prescrições médicas, quase que as opiniões médicas, até mesmo as produções de provas periciais. Sem dúvida, no âmbito da saúde, o encontro entre a medicina e o direito toma decisões e esse encontro precisa ser qualificado. Quando eu digo que o encontro toma decisões, é porque a partir disso, a partir dessa interseção de saberes, quando extremamente qualificada, você consegue fundamentar bem, você consegue auxiliar as pessoas e dissolver os problemas da melhor maneira possível, portanto, respeitando a dignidade das pessoas. Se você se interessa por essas reflexões, se isso é algo que você gosta de estudar, ou se você trabalha na sua prática e pretende um cotidiano qualificado, esteja aqui com a gente. Assine o canal, ative as notificações e, sobretudo, curta os vídeos que você realmente achou que foram fundamentais e que te ajudaram muito nas suas decisões no dia a dia. Até o próximo vídeo.